Então hoje o tema é esse aí, olha, o propósito de Deus para a família. E você tem família, diga glória a Deus. Glória a Deus. Dá aquele ru aí. Né? Pastor, eu estou aqui sozinho, ninguém, olha a família grande que você tem aí à sua volta. Nunca estamos sozinhos, queridos. Que coisa boa, né? Deus, ele se refere lá em Efésios, falando, né? Que nós fomos inseridos na família dele. Sabe, essa atitude de Jesus de reconciliar, de nos ligar ao Pai, né? É uma atitude dizendo assim, olha, me dá aqui a tua mão, Pai, vem cá, olha, deixa eu te apresentar, Pai, Jesus falando, né? Deixa eu te apresentar a Rosângela, ela me aceitou lá no mundo, lá naquela terra, lá, e o Pai te recebe, assim, desse jeito carinhoso, você é levado à presença de Deus, né? O véu foi rasgado por causa disso. Então não é uma coisa assim, tá bom, aceitou, fica aí nesse cantinho aí esperando aí, até eu lembrar de você. Não, Deus já te recebeu, somos família de Deus, vamos dizer isso? Eu sou família de Deus, e nós temos a nossa família também humana, sanguínea, natural, né? A herança aí dos pais para os filhos, e dos filhos para os filhos, e por aí vai, né? Então, o propósito de Deus é o que vale para nós, ou o que deve valer para nós, é o entendimento do propósito de Deus, né? Eu coloquei essa frase aqui para que você tenha mais ou menos já uma direção daquilo que a gente vai falar. O propósito de Deus para a família, e família começa com você, assim como começa comigo, com cada um de nós que estamos aqui ouvindo, né? O propósito de Deus para a família depende totalmente, preste atenção nisso, totalmente de crermos e vivermos o que o nosso Pai estabeleceu. Pastor, mas eu tenho uma ideia, eu já tenho uma ideia de como eu vou formar a minha família, ou de como eu vou fazer na minha família, porque eu já olhei lá para a minha casa, vi os erros que o meu pai e a minha mãe cometeram, os meus irmãos, então eu já tenho uma ideia de tudo errado que eles fizeram, mas quando eu casar, ou quando, né, eu encontrar a pessoa de Deus para a minha vida, eu não vou fazer nada daquilo que eu vi. Ela também, ela viu uma porção de coisas erradas lá na casa dela e tal, e quando ela se casar, encontrar aquela pessoa especial, nós também não vamos repetir os mesmos erros. Isso aí é um bom sinal, queridos, mas vamos trabalhar na ordem que Deus estabeleceu? Olhe para quem está perto de você, e aí, vamos trabalhar com Deus? Bora? Vamos trabalhar do jeito de Deus? Acho que do jeito de Deus é melhor, né? Pergunta, vamos trabalhar do jeito de Deus? Porque o jeito de Deus é o melhor jeito. Então eu tenho aqui uma figura que eu vou botar aqui na tela para você, né? Desses guarda-chuvas aí, olha, e claro que o primeiro guarda-chuvão lá, não é? É o nosso amado Jesus, é o nosso Deus. Então ele é, né, o maior, porque ele vai abrigar você e toda a tua casa debaixo do cuidado dele. Isso é bom demais. Você, nos teus planos, nos teus sonhos, nos teus desejos, mas ele está acima de você, protegendo você, guardando você. Eu diria até que esse guarda-chuva é a poderosa mão de Deus, e essa mão, né, poderosa, grande, nós nos colocamos debaixo dessa mão, nós entramos debaixo desse guarda-chuva, e fazer do modo e do jeito de Deus é a melhor maneira, é o melhor modo, né? Aí no entendimento bíblico, no entendimento da palavra, nós vamos ver que o guarda-chuva seguinte é o do marido. A letrinha ali ficou pequena, talvez, não sei se o pessoal lá do fundo vai conseguir ler, né? Então o guarda-chuvão maior é o abrigo de Deus. Diga assim, eu estou no abrigo de Deus. Diga assim, eu e a minha casa
Eu e a minha família estamos debaixo do abrigo de Deus. E aí entra o papel do marido. Biblicamente, conforme está na palavra, o marido ele tem algumas coisas que ele precisa fazer, né? Cabe ao marido proteger a família. Aí é conosco, homens. Rapazes aí, cadê os rapazes aí? Digam aleluia. Aleluia. Viu a voz grossa que eles fizeram? Hã? Então, olha aí, já comece a olhar. Se você é casado, você já está no papel de marido. Se você é solteiro, já comece a olhar ali, porque ali está assim, olha, ele protege a missão do marido, ele protege a família. Ele lidera a família. E ele, lá na direita, ele provê a família e para a família também. Então, nós homens temos, sim, uma missão que nos foi dada por Deus. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso aí. Mas o projeto de Deus para a vida do homem, basicamente, né, estão nesses 3 fatores ali que eu falei, né, que estão escritos ali nessa imagem, nessa tela aí. Abaixo do marido vem a esposa, vem a mulher. Já que eu falei para os homens dizerem amém, né? E que as mulheres digam aleluia. Aleluia. Não, ficou meio descoordenado. Então, que as meninas e que as esposas digam aleluia. Aleluia. Viu? Igualzinho, aleluia. E a esposa, olha lá, gente, que legal, olha. A esposa, eu creio que a esposa, a mãe, né, mais tarde, a mãe, né? Mas a esposa, a mulher, ela tem parceria com o Espírito Santo, porque ele está escrito assim, ela conforta. Tem coisa melhor, né? Por exemplo, a idade do Dadá, tem uma outrazinha ali, como é que fugiu o nome dela? A Olivia, olha lá, está no colo da mãe, olha lá. Sabe, o colo da mãe é abrigo, é conforto. Pastor, eu já sou adolescente, mas eu ainda corro para o colo da minha mãe. Faz bem, não sinta vergonha disso não. Porque o colo da mãe, ali, a missão da esposa e da mãe, olha, é conforto, é ensinar, é nutrir. Você observa que são papéis distintos, mas são papéis estabelecidos por Deus. Então, isso aí é fundamental para nós termos um entendimento como é o projeto de Deus, começarmos a entender como é o projeto de Deus no que diz respeito à família, de como ele pensa e de como ele vai nos revelando na palavra e vai falando, né? E o último guarda-chuva ali são os filhos, né? Mas sobre os filhos vocês ouviram no domingo passado, né? No domingo passado à noite. Então nós não vamos entrar aí nessa parte dos filhos, mas mesmo assim eu vou dizer, porque está na imagem ali, né? Então os filhos, olha lá, devem amar os pais e obedecem os pais, né? Isso aí é um privilégio para cada um de nós filhos, que na maioria das vezes não aceitamos isso. Mas quando olhamos para o Filho Jesus, por exemplo, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus é o exemplo do filho. Como é que um filho deve se portar? Amando os seus pais. Assim como nós fomos ensinados a amar a Deus acima, é um amor absoluto, amá-lo acima de todas as coisas, né? E os filhos também têm ali, obedecer aos pais, né? Como Jesus também é o nosso exemplo maior, ele obedeceu ao pai em tudo que ele fez, em tudo que ele pregou, ele passa isso para nós, né? Então isso aí é a parte dos filhos, eu não vou entrar nesse detalhe, nós não vamos entrar nesse detalhe,
vamos para o primeiro ponto aqui nosso. Deus precisa então ser o construtor da família. Diga comigo, é Deus quem constrói. Eu botei os textos aqui que você conhece muito bem. Salmo 127:1 na NVI. E lá diz assim, olha: se o Senhor não for o construtor. Então Deus já está apontando para nós uma direção. A direção de Deus é segura. O fundamento de Deus é sólido. E Ele diz para nós: eu preciso ser o construtor da casa de vocês, da família de vocês. Sou eu quem preciso construir o namoro sadio de vocês. Sou eu quem preciso construir o casamento de vocês. Sou eu quem vai construir e preciso construir depois, com o nascimento dos filhos, a família de vocês. Esse princípio aqui, queridos, nós vemos estampado durante toda a palavra de Deus. Quantas vezes você ouviu ou já leu, espero que você já tenha lido, que o Senhor ele vai à frente das batalhas? Quantos já ouviram isso aí? Então ele se coloca nessa posição, não é? Vários reis de Israel experimentaram esse poder de Deus, esse poder de dizer assim: olha, não entra, você está me louvando, deixa que eu vou entrar na batalha. Ó, você tem muita gente aí, separa, vai com 300 porque eu vou à frente na batalha. Com Josué, ele foi à frente da batalha. Com o rei Josias, se não me falha a memória, agora fugiu o nome do rei aqui, Josafá, ele foi à frente da batalha. Ou seja, ele pede para nós que nós possamos dar a ele a primazia, gente, de dizer: olha, se eu não construir a casa de vocês, inútil será o trabalho de vocês tentando construir, porque nós temos ideias maravilhosas, planos abençoados, mas ele é quem sabe como fazer. O plano humano sempre é frustrado, porque nós achamos, vai dar certo. Não, olha, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou tomando as decisões corretas, eu não estou correndo, eu estou indo devagar, mas só que nós temos um inimigo que trabalha para destruir o nosso relacionamento com Deus. Quando ele não consegue destruir o relacionamento com Deus, ele anima você, ele, me dá um empurrão aí nas costas. Isso empurra direito, mulher. Meu Deus. Aí depois me diz que eu sou assim. Faz de conta que você está brigada comigo, me empurra. Quando o inimigo, ele diz assim: eu vou aproveitar que ele está se achando, então, olha, é isso mesmo, vai que você vai conseguir. Só que ele é um ser espiritual, e família é um projeto espiritual de Deus para todos nós vivermos aqui nesse mundo. É por isso que Deus está dizendo: olha, deixa que eu vou construir, deixa que eu vou à frente, e vocês vêm atrás de mim, porque eu vou edificar a casa de vocês do melhor modo, da melhor maneira. E sabe até por quê, queridos? Ele me conhece como nem eu mesmo me conheço, e ele conhece ela como nem ela mesmo se conhece. Ora, se eu não me conheço e nem ela se conhece, quando nós, eu já entendi, eu já tracei o perfil dela, eu sei como fazer para agradá-la, né? Aí você vai se mexeu o microfone, eu já fiquei assustado. Você vai naquela vibe assim: já tracei ali o perfil, já sei como é quem é. Então, não vai dar errado, mas o inimigo trabalha para frustrar o projeto humano, né? E eu coloquei também na versão aqui da NVT, nova versão transformadora: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Então nós já temos aqui o parâmetro de Deus com relação a esse quesito. Eu botei mais uma versão aqui, a NTLH, né?
Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta. Diga comigo, não adianta. Lê o restante ali agora, olha lá. É forte. Mastigou o quê? Mingau aí, chiclete? O que tu mastigou aí? Não adianta nada trabalhar para construí-la. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. Sempre. Então, nesse projeto de Deus chamado família, nós precisamos deixá-lo construir. Pastor, como é que eu deixo Deus construir a minha casa, né? Então, olha lá. Não, você falou? Eu tenho um negócio para falar depois disso. Mas peraí, não entrou, então? E não entrou. Não entrou? Você lê. Então eu vou ler aqui, ó, um slide que não entrou ali. Por que esse slide não entrou? Está vendo como é que o inimigo trabalha? Não entrou. Eu coloquei aqui, ó, eu preciso seguir o método de Deus para ter sucesso na formação e edificação da minha. Estava onde esse? Você botou no... Olha, aqui está no outro, mas tudo bem, né? Então, olha, eu preciso seguir o método de Deus para ter sucesso na formação e edificação da minha família. O método de Deus está onde, gente? Na palavra. Sabe o que é a palavra? A palavra é o manual do fabricante. Pastor, eu não gosto de ler manual. Você precisa aprender a ler esse manual chamado Bíblia. Porque o Deus que te projetou e sonhou contigo, Ele nos ensina a viver aqui, ó. Você crê? Amém. É desse jeito. Pode falar, querido, vai. É só para pontuar aqui para vocês o seguinte: a gente leu, né, o versículo que quem é que precisa construir a casa? Deus, né? E aqui a gente precisa seguir o método de quem? De Deus. Então, para uma família poder estar edificada, bem edificada, né, sobre a rocha que é Jesus, que é a palavra de Deus, você e o seu cônjuge precisam crer no mesmo Deus, tá? E é isso que às vezes às vezes a gente não entende, né, que a Bíblia vai falar sobre julgo desigual, e a gente sempre pensa, né, aquela coisa assim, mas ao longo do caminho a gente tem casos, né, que a pessoa se converteu, glória a Deus, aleluia por isso, né, mas é impossível uma família começar a ser construída através do método de Deus se os dois não estiverem debaixo da orientação e com o coração voltado para aquilo que Deus quer para a vida de vocês. Então, vocês precisam seguir o mesmo Deus, pensarem e às vezes está assim, né? Às vezes a gente segue o mesmo Deus. A gente acha, né? Mas eu acho que tem que ser de um jeito, o outro acha que tem que ser de outro, e no fundo, assim, mas o Deus que eu creio, né, é um Deus assim e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, não, mas o Deus que eu creio é o mesmo Deus, a princípio, né? Eu às vezes escuto assim, não, porque o Deus do Novo Testamento é só amor, né? Então é tudo na base do amor. E aí eu gosto de resolver tudo na base do amor. E aí vem ele e gosta de quem? Ele gosta do Deus do Velho Testamento, né? Que ia para a batalha e tal. E eles estão vindo contra mim, vai lá, guerreia e decepa todo mundo, os inimigos e tal, esses negócios todos. Deus é o mesmo, ele não muda, do velho e do novo. Mas, às vezes, a gente tem visões e crenças a respeito do nosso Deus que estão na Bíblia, mas que são divergentes entre a gente. Então, ele vai querer resolver tudo na base
da guerra, enquanto eu vou querer resolver tudo na base do amor. Faz assim, paz e amor. Entendeu? Aí a gente tem que chegar e fazer o quê? Tentar entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Mas a gente precisa ver o que a palavra fala. Tá, eu concordo, você também concorda, porque a gente tem uma mania assim meio, né, tem umas passagens na Bíblia que a gente lê e fala assim, não, mas isso era naquele tempo, né? Hoje em dia isso não vale. Eu vou falar uma coisa aqui, assim, meio, acho que eu não sei se eu falei aqui ou se eu já falei na Movidas, né? Mas eu tinha um problema sério com Provérbios 31, seríssimo. Eu não conseguia ler Provérbios 31. Para quem não sabe, Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. Quando eu li, eu falava assim, Senhor, né, tacou a régua, né, de um jeito que é humanamente impossível uma mulher ser virtuosa. E aí aquilo me confrontava de um jeito que eu, quando chegava nessa parte do Provérbio 31, eu já pulava e já falava amém, Senhor. E eu tinha uma dificuldade muito grande. E aí o diabo, que não é bobo nem nada, né, ele me deu uma palavra que está na Bíblia para reafirmar a minha aversão pelo Provérbio 31, que está lá, logo 31:1, que está escrito assim, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Falei, está vendo? Isso tudo é o quê? Uma sogra, uma mãe superprotetora, que botou o ideal de mulher para esse rei, lá nas alturas que nenhuma delas vai conseguir fazer, entendeu? E aí, ele vai ficar solteiro, e vai continuar sendo filhinho da mamãe para o resto da vida. E eu passei uns anos, já esposa de pastor, com essa convicção. Falei, é isso. Eu não sei por que isso está na Bíblia, Senhor, mas, entendeu? Isso é palavra de sogra, isso não veio do Espírito Santo. Mas vem sim, né? Estou abrindo Só que não, né? Só que não. Até um dia que eu pulei e o Espírito Santo falou, volta. Falei, não, Senhor, é palavra de sogra, não é tua. Ele falou, volta, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. Se está aí, é porque eu quis que estivesse aí. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí, conforme eu fui lendo, ele foi ministrando ao meu coração sobre o que significava ser a mulher virtuosa. E aí entrou uma paz dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, entendi. Né? Mas quantas vezes, ainda mais no mundo de hoje, né, você lê a mulher virtuosa, né, você fala assim, gente, falta hora, né? Para tudo que essa mulher faz em 24 horas, eu acho que naquela época o dia tinha mais horas do que 24, porque são 24 horas, não dá tempo, e não dá tempo nem dessa mulher dormir, né? Mas Deus ministrou o meu coração, né? E o que Ele falou para mim foi que isso tudo que a mulher virtuosa está descrito aqui são todas as capacidades e potencialidades que existem dentro de cada mulher. Então, a mulher, ela tem a capacidade... Glória a Deus. Amém. Pegou, irmã? Pegou? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Amém. Entendeu? A gente pode fazer qualquer uma dessas coisas. Não necessariamente a gente precisa fazer todas elas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Amém? E algumas delas a gente até pode ser que a gente não faça. Neste momento. O que não significa que na hora que precise... não exista a semente, a capacitação de Deus na nossa vida para a gente ir lá e fazer. Então, quando eu entendi isso, fez um boom na minha cabeça. Falei, tá, então eu não preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo? Ele, não. Você só precisa entender que você pode, que você tem a capacidade. E eu falo para vocês, meninas, vocês podem todas as coisas que estão descritas na palavra. Entendeu? Mas a coisa mais importante que eu vou falar depois na outra parte é a gente se submeter ao método de Deus,
Porque quando a gente está submissa ao método de Deus e o nosso cônjuge também está debaixo do mesmo método de Deus, a gente tem a possibilidade de entregar para Deus e Ele construir. Porque se eu falo, vamos orar, e ele fala, tem uma situação, eu falo, vamos orar, e ele fala, não precisa orar, eu já sei o que fazer. Né? Aquela síndrome de Romário, né? De treinar para quê? Porque eu já sei o que fazer. Né? Então, assim... Não é o meu caso, tá? Não é o caso dele. Mas, muitas vezes acontece. Né? E aí, se a gente não se entrega ao método de Deus, por mais que a gente esteja servindo ao mesmo Deus, não tem como Ele edificar a casa. Amém? Essa coisa da mulher virtuosa, eu já vejo por um outro lado, né? Porque a mulher? Porque, na verdade, né, no guarda-chuva que a gente mostrou, não tinha lá proteger, acolher, confortar, né? Então, a mãe do rei Lemuel falou, meu filho, esse aqui é o padrão, ó. Esse aqui é o padrão, não aceita nada menos do que isso, né? Então, ele olha para o padrão de mulher estabelecido por Deus e cada uma vai seguindo e vai buscando, né? Nós não estamos em obra, gente, né? Cada um de nós não estamos em obra, então é a obra do Espírito Santo, ele vai trabalhando, né? Então, isso aí faz parte disso aí, ó, seguir o método de Deus, o modo de Deus, para ter sucesso na formação, edificação da casa, da família. Eu friso mais uma vez para você, o manual do fabricante está aqui, é ele quem sabe, é ele quem ensina, é ele quem mostra. Então, para todos os equipamentos que existem, existe um manual. Qual é o equipamento que você mais lida aí na tua vida? O quê? Máquina de datilografar? É o quê? Celular, né? Então, você pega o teu celular, se ele é da Apple, ele tem um padrão lá. Se é Android, ele tem um outro padrão, e você tem que aprender lendo. Pastor, não vou ler nada. Eu vejo, como é que tu fez isso aí? É assim e tal. Pois é, esse é o problema da geração dos dias de hoje. Querem aprender, não querem dedicar tempo, e esse projeto de Deus, de leitura da palavra, esse método de Deus, é um método que faz nós aprendermos e gravarmos, aí fica tatuado dentro de você, como Deus espera que você esteja agindo diante de todas as situações que surgem. Porque você leu, você meditou, o Espírito Santo tatuou, gravou aquilo ali, carimbou aquilo dentro de você. Quando o inimigo se levanta para agir de algum modo, para tentar roubar, matar ou destruir, a palavra está tatuada dentro de você e você já sei qual é o processo, né? Então, isso é importante para nós. Não pense você, né, pensando num equipamento maior, não é? Tipo o avião. Cada avião tem o seu manual, que ensina os pilotos como pilotar aquele tipo de avião, porque cada fabricante idealizou um modo, um método diferente numa decolagem, numa aterrissagem, num vento que possa bater de lado, de cauda ou de frente. Então, cada manual você vai lendo lá, tem várias diferentes. Por quê? Eu vou seguir o manual da Boeing na Airbus. Não vai funcionar, porque quem projetou assim, olha, reaja, reflexo, sabe? Reaja desse modo, se isso acontecer, faça desse modo, e aí a coisa funciona. Então, isso aí é prático, né? É o mesmo princípio de Deus, nós termos esse entendimento da palavra. Então, agora eu não vou avançar, eu vou recuar aqui, e a gente vai entrar no papel do marido. Olha aí, qual é o seu papel, maridão? Qual é o seu papel, homem que está aqui? Pergunta assim, qual é? Não, voltei tudo, espera aí.
Tem que voltar agora, gente? Só vai, que eles devem ter modificado lá. Não. Coloca aí você agora. Isso, foi. Depois do ponto 2, o principal papel do marido é amar. Amar como Jesus amou, tá? Então, se ela falou que a mulher virtuosa, Deus colocou a régua lá em cima, e para nós homens? Amar como Jesus amou. Qual é o nível dessa régua aí? Está lá na estratosfera, está lá bem alta, né? Mas o nosso principal papel é amar. E esse amar, não é? Paulo, ele vai tentar, né, alcançar esse princípio lá em Efésios, capítulo 5, botei na versão da Bíblia Viva aí, versículo 25, e vocês, maridos, e quem pretende ser marido também, olha aí, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. E agora, qual é a régua que ficou maior? Da mulher virtuosa ou do padrão de Deus para a vida do homem que crê em Deus, do homem que está debaixo do guarda-chuva de Deus, não é? Então, o mesmo tipo de amor, gente, Jesus ele deu a vida pela igreja. Esse padrão de amor de Jesus, não é? É o tipo de amor de Cristo, é a total entrega. Então, a gente tem que fazer isso aí, rapaziada. É total entrega, é se entregar, não é? Ao ponto até de se sacrificar. Jesus se sacrificou pela igreja e você vai ter que se sacrificar por ela. Pastor, tem certeza? Isso. Né? É esse tipo de amor. Esse tipo de amor que cabe a nós, não é? Não é o amor, não é mais o amor que você poderia pensar assim, bom, eu também preciso ser amado, eu também preciso ser cuidado. Como é que vai equilibrar isso aí? Olha, você já não é mais dono de você mesmo. Como Jesus, ele se entregou pela igreja e deu a vida pela igreja, tenha no teu coração esse entendimento aqui. Eu me entrego porque o meu Deus, ele pediu a minha vida, eu entreguei nas mãos dele, e agora é ele quem vai me conduzir nesse caminho. Se tem um homem aí do seu lado, fala para ele assim, perdeu para Deus, fala para ele, perdeu para Deus, perdeu para o Espírito Santo. Quando os homens entendem isso aqui, mas eu também quero fazer isso, eu também quero fazer aquilo, é colocar a família e a esposa em primeiro lugar. Meu Deus, será possível isso? É colocar a sua casa, é honrar a sua casa, a sua família em primeiro lugar. Veja que papel de excelência é o papel do homem dentro de casa, na família, dos filhos também, isso aí, tá bom? É viver para a família, cuidar da família, é proteger a família. Se eu tomo atitudes que eu quero, eu vou fazer, chá comigo e tal, por aí vai, você está escolhendo o teu próprio caminho, não um caminho que Deus estabeleceu. Olha esse texto aqui, olha, dando sequência aí, né? Porque o marido lidera a esposa, da mesma maneira como Cristo lidera seu corpo, do qual ele é o Salvador. Você vê que Jesus é dedicação total a gente. Ele foi à cruz por cada um de nós que estamos aqui. Ele estabeleceu esse princípio. Pastor, mas por que Jesus, ele colocou essa incumbência aí na mão dos homens? Porque nós
pelo projeto de Deus, fomos chamados para esse comando, para sermos sacerdotes da nossa casa. E o sacerdote, ele cuida das coisas de Deus. Você deve cuidar das coisas da tua casa. Você é homem, né? Deve cuidar das coisas da tua casa, das coisas da tua família, né? Isso falando assim de um modo bem abrangente, né? Então não é mais você que deve estar em primeiro lugar, mas sua casa, sua família deve vir em primeiro lugar. Então, homens, vamos lá comigo assim. Eu coloco a minha família, o meu casamento, em primeiro lugar. Então, para de pensar em você mesmo. Para de pensar na tua solução. Ah, mas olha, a coisa está meio complicada, eu tenho que trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos. Vai, tem gente que até consegue. Essa é a tua solução. Mas quando você submete a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai fazendo as coisas entrarem no trilho e Ele vai fazendo você prosperar. É Ele quem faz, gente. É Ele quem vai dirigir esse projeto maravilhoso, né? E aí nós vamos entrar aqui no papel da esposa. Deixa eu falar uma coisinha antes da gente entrar no papel da esposa. Então a gente volta ali para o maridão. É só lembrar, né, aos maridos, aos homens, né? Porque um dia vocês serão maridos, quem ainda não é, e quem já é, né? Continue sendo. Nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Que a gente não botou esse versículo, né? Mas ele falou agora que o Senhor instituiu o homem como cabeça da família, cabeça da mulher, da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, é uma responsabilidade que vocês têm, que às vezes você está falando assim, e às vezes eu estou vendo a carinha das mulheres, assim, pensando assim, ai, mas é só isso? Né? Eles não precisam fazer outra coisa? Então, se amar do jeito que a Bíblia manda amar, é sacrifício, é a ponto de morrer, como Cristo morreu. E aí, às vezes, você, marido, pode estar falando assim, se eu não estar lá em casa, ela não merece que eu morra por ela. Você merecia que Jesus morresse por você na cruz? É forte. Né? Então, assim, não é por merecimento do outro. Né? Vocês, homens, não precisam se sacrificar pela sua casa, pela sua família, porque a sua esposa ou os seus filhos merecem. Mas é porque você está debaixo da direção de Deus. Porque você está seguindo aquilo que Deus mandou e estabeleceu enquanto família. E aí você pode ter certeza, no momento em que você se colocar, né, nessa posição que Deus estabeleceu, todas as outras coisas vão começar a entrar em ordem. Todas as outras coisas começam a entrar em ordem. Por quê? Porque você está no papel que Deus colocou para você. Hoje em dia, a gente está numa inversão de papéis, né? Com vários tipos de família que a gente entende que atualmente, né, existe pai solo, mãe solo, pessoas divorciadas, segundo casamento, pessoas viúvas e tal, essas coisas, e que, às vezes, uma pessoa precisa exercer papéis, né? Mas, se você está numa relação que está aqui, né, de homem, mulher e filhos, né, você, como homem, você precisa se posicionar como aquele que vai proteger, que vai ser o provedor da sua casa. Isso não significa que a sua esposa não vai precisar trabalhar, que às vezes precisa, eu trabalho, né? Né? A gente está aí hoje em dia, né, para colaborar, e a gente pode, né? Não significa que até, não é o caso aqui, mas em algumas situações, a esposa pode até ganhar mais financeiramente.
no seu emprego do que o marido, mas isso Sempre sonhei com isso. Então, se Deus não deu, é porque não foi plano dele. Ah, meu Deus, amor. Né? Mas a gente não sabe como é que é aquilo, né, que ele falou. Deus conhece o mais íntimo da gente, né? Então, assim, eu não sei como eu poderia vir a reagir se eu fosse a dona que ganhasse mais. Eu sei. Eu te conheci solteira, eu sei. Então você já sabe por que o seu sonho não se realizou. Eu conheci ela solteira, vocês não sabem de nada. Poderosa. Pois é, então assim, Deus sabe de todas as coisas. Então Deus não dá asa à cobra. Então Ele não me botou para ganhar mais. Porque eu provavelmente ia sair do propósito. Entendeu? Então assim, Deus sabe de todas as coisas. Mas assim, se acontece da esposa ganhar mais, tu me fez perder a linha do raciocínio aqui, mas tudo bem, vamos voltar. Desse jeito. Né? É importante a gente entender que quando a gente se casa, o dinheiro é da família. Entendeu? Então, assim, não existe... Pode até acontecer por conta de conta-salário, mas não existe aquela coisa de eu tenho minha conta bancária e você tem sua conta bancária. Eu não sei a sua senha... Né? Não, não é. Biblicamente, não é. Por quê? Tem a mesma conta? Não. Eu tenho uma, você tem outra. Não, eu estou falando que o ideal é que o casal tenha uma conta bancária. Mas eu estou falando do inverso. Eu tenho uma... Nós já vivemos isso. Já vivemos, mas por quê? Lá no início, a minha conta salário era num banco, ela tinha conta num outro banco, até que, quando larguei o emprego, eu falei, não tem necessidade de termos 2 bancos, 2 contas, né? Vamos juntar. E olha, gente, eu sou tão humilde que eu terminei a minha conta e falei, vou para a tua conta. Vou para a tua conta, você... Eu não sou o titular da conta, ela é a titular da conta. E entrei tranquilo. Tranquilo. Então, assim, é o entendimento que tudo que chega nas nossas mãos é nosso. E é para a gente pensar junto, a gente planejar junto. Né? A gente vê, chegou o tanto, separou lá o dízimo, a oferta e tal, essas coisas todas. Com isso, a gente vai pagar as contas e o que a gente vai fazer? A gente vai investir, a gente vai juntar para fazer uma viagem, a gente vai juntar para poder ter filho, porque filho é uma benção, mas é uma benção cara, né? Né, Rafa? É um investimento. É um investimento mesmo, né? Isabela. Entendeu? Quando a gente, antes da gente engravidar... Natan e Luana. Do Natan, né, a gente fez, porque hoje em dia a gente tem essa... Deixa eu falar. Oh, desculpa. Credo. Hoje em dia, né, a pessoa fica grávida e faz chá de fralda, né? Que bênção, gente. Né? Chá de fralda descartável. Isso, assim, é diluído, a cada um não fica coisa, né? Mas quando eu engravidei do Natan, antes de engravidar do Natan, fralda descartável era mais caro do que é hoje em dia, em termos de comparação, porque era mais difícil de ter, você não tinha tantos, né? E aí, como a gente já tinha o projeto de ficar 2 anos casados, sem ter filhos, só depois de 2 anos a gente ia começar a tentar... Depois de 3, não era 3, não? Não, era 2. Era 3, hein? Ele acabou vindo depois de 3. Tá bom, vai. Ele veio depois de 4, mas tudo bem. Que a gente começou a fazer, né? Todo mês que a gente ia no supermercado, a gente incluía um pacote de fralda na nossa compra, mesmo a gente não estando grávida. Lembra disso? Não, mais ou menos. E aí, quando eu engravidei, eu tinha tanta fralda, eu tinha um armário duplex, assim, várias coisas, cheio de fralda, descartável. Ele não tive problema com fralda, porque naquela época não tinha essa história de chá de fralda. E eu sabia que eu não ia lavar. Eu acho que, na verdade, de pano. A nossa geração, ela pegou uma transição, né? Saindo da fralda de pano e entrando as fraldas descartáveis, né? Mas eles chegaram a ter fralda de pano que a gente não usava para outras coisas, né? Para outras coisas, isso, para outras coisas. Porque é terrível.
Fralda de pano é terrível. Sai fora dessa aí ano passado. Mas assim, voltando para a coisa, vocês, homens, enquanto sacerdotes, se vocês se colocarem na posição certa, exercendo o papel de vocês, as coisas vão se encaminhar, porque aí a mulher não vai se colocar no seu papel. Se você está estabelecido, com as tuas bases fincadas no seu papel de homem de Deus, de sacerdote do lar, não tem como a mulher vir e tomar o teu lugar. Se a sua esposa está tomando o seu lugar, primeiro, meninas, saiam, porque não é o nosso papel, tá? E segundo, só tomou o teu lugar porque você não estava naquele lugar. Porque não tem como eu vir para cá e tomar o lugar dele se ele continuar aqui. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Física pura. A não ser que eu empurre ele, mas aí ele vai fazer bate uma naquele que força. te ama. Você pediu para empurrar. Entendeu? Então, assim, creiam nisso, que amar não é só essa coisa linda, tá bom? Coisa assim não é amor romântico, é amor sacrificial. Amém? Vamos para o papel da esposa agora. Os homens agora, faça assim, cadê a mão dos homens aí? Esfregue assim uma mão na outra. Agora vamos lá, olha aí o papel da esposa. Fala para ela, chegou a tua hora agora. Então, olha lá, os principais papéis da esposa são ser auxiliadora e ser submissa. Vendo como é que houve silêncio no céu? Ser submissa. A gente vai entender esses dois conceitos aí, esses dois papéis que são importantes, né? Vamos lá de novo para Efésios? Efésios 5, 22, vocês, esposas, que as esposas e meninas e jovens que vão ser esposas digam glória. Glória. Olha, parece até regido, né? Glória, né? Devem ser submissas à orientação dos seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Agora, primeiro princípio aí, né? Se a mulher não se submete ao Senhor, como é que vai se submeter ao marido? Se o projeto é de Deus, se o plano é de Deus, se a direção é de Deus, então tem que pensar um pouquinho nisso aí, né? Versículo 24. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação dos seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo, né? É o quê? Outra versão. Ah, tá. Não, da NVI não. É da Bíblia Viva. A anterior eu botei Bíblia Viva e também Bíblia Viva. É o versículo seguinte, eles estão doidos para aquela parte assim da obediência, obedeçam. Calma, cocada, calma. Seus maridos, eles querem ouvir isso. Então, olha, do ponto de vista de valor, diga comigo, valor. Não há distinção entre homem ou mulher. O homem foi pouco, né? Mas em termos de valorização, o homem é mais valorizado, a mulher é depreciada. Não. Deus, na verdade, né, o texto bíblico fala sobre isso, né? Deus os fez Adão. Está lá em Gênesis capítulo 5, alguma coisa aí. Deus os fez Adão, dizendo assim, olha, vocês estão... Tanto o exemplo bíblico é bem simples, né? Deus faz o homem adormecer, e qual osso que ele vai pegar para formar a mulher? Costela, do lado. Eu vou pegar lá do dedinho do pé. Não. Ele pega do lado para ser auxiliadora, para estar ao lado, para estarem juntos, parceria, caminhando os dois na mesma direção. Então, desse ponto de vista de valor, para Deus não há distinção, né? Homem e mulher. Eu coloquei aqui? Não, esse aqui é um outro. Esse aqui é o capítulo 2, esse que eu falei é do capítulo 5. Gênesis 2, 21 e 22. Então,
o Senhor Deus fez o homem cair no sono. Aliás, até hoje a gente fica caindo no sono muitas vezes, né? Depois do almoço, assim. Então o Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo, e geralmente é assim, né? Minha esposa diz que como é que é? Eu durmo e depois eu deito, dorme, né? e deita. Um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, né? Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha, quem é que apresentou a mulher a Adão? Foi o próprio Deus. Olha aqui, eu também preparei ela para você. E Adão vibrou. Uhul! Finalmente tem alguém que seja idôneo, alguém que seja do meu jeito, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Finalmente eu tenho alguém, porque eu olhei o leão tem a leoa, tá. O elefante tem a elefoa, né? O porco-espinho tem não sei o nome, né? Cada um, Adão olhava, tem alguma coisa errada, cadê a minha parceira, né? E ele não via, né? O que você está procurando aí, minha querida? Diga para o seu marido. Não, falando que eu estou procurando. Está procurando, está tampando aqui o meu... Perdão. Tá. Então, Deus, ele trabalhou desse modo, né? Então, olha, não há distinção, significa dizer que a mulher está em uma posição diferenciada na questão de liderança. Deixa eu falar um pouquinho. O versículo que eu estava querendo ver aqui, mas que fala da criação, né? Ele falou da parte da costela, né? Tirou e tal, mas a Bíblia, ela afirma assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem de Deus o criou. E aí ele complementa: homem e mulher os criou. Ou seja, quando Deus cria o homem e a mulher, quando ele cria a mulher também, ele cria a mulher à sua imagem e semelhança. Então, não tem um valor maior, porque Adão veio primeiro. Porque quando a Eva também foi criada para ser a auxiliadora idônea, né, que está em Gênesis, aí, que eu já não estava procurando, não achei, mas fez também a sua imagem e semelhança. Então, nós, mulheres, também somos a imagem e semelhança do Senhor. O ser humano é imagem e semelhança do Senhor. Então, não é porque exercem papéis diferentes, não é porque foram criados para exercerem papéis diferentes que um é melhor do que o outro. Só foram criados com propósitos diferentes, ok? Então, por isso que não tem essa questão de um ser melhor do que o outro. Esse texto que eu estava falando para vocês, é só vir aqui em Gênesis 5. Olha a hora, né? Meu Deus amado. Aqui, Gênesis 5, logo no iniciozinho aqui, olha. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome Adão. Às vezes a gente pensa assim, não, Adão por causa do barro também, né? No sentido assim de serem... Eu imagino Adão como é que devia ser um cara meio vermelhão, né? Que o barro é meio... né? Mas Deus está dizendo aqui, olha, homem e mulher, eles são Adão, imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito, alma e corpo. Deus, ele fez do mesmo modo, da mesma maneira, né? Então, não há essa distinção aí, significa dizer que a mulher está numa posição diferenciada na questão de liderança. Antes de você entrar aqui, eu tenho algumas coisas para falar. Não, acho melhor a gente nem entrar nessa parte, né? Porque vamos orar também. Tá, então deixa eu falar a respeito disso aqui, né? A gente está vivendo hoje em dia numa sociedade
que é muito complicado a gente falar sobre a mulher ser auxiliadora e ser submissa, né? A gente tem, hoje em dia, várias ideologias aí, diferentes, que reafirmam, né, a questão da mulher, do poder da mulher, dos direitos que a mulher tem, e as mulheres têm direitos porque são, né, não estou falando dessa parte, existe uma parte que é legal, mas a gente não pode cair na cilada do inferno e achar que, por conta disso, né, e aí, às vezes, a gente, né, escuta, eu, graças a Deus, nunca escutei isso do meu marido, mas eu lido com mulheres, em geral, tanto aqui quanto no consultório, né, em que os maridos querem e cobram das suas esposas justamente isso, né? Você precisa ser submisso a mim, então eu falo e você me obedece. Você precisa me servir. Então, assim, eu estou vendo o jogo da Copa do Mundo, né? Estou lá e tal, esse negócio todo, e aí a esposa, que não gosta de futebol, está em outro canto e tal, não sei o quê, e aí, de repente, você tem sede, e aí você fala, querida, amor, você pode ir lá na cozinha pegar um copo d'água para mim? Por quê? Porque ela está sem nada para fazer, né? E você está muito ocupado vendo o seu jogo de futebol, que você não pode levantar para ir pegar água, né? E às vezes a gente é criado de uma forma em que, principalmente os filhos homens, são muito paparicados pelas suas mães. E aí o filho, o homem, não faz nada dentro de casa, né? Porque a mãe é aquela mãe de antigamente, né? Eu tento ser uma mãe moderna e botar eles para fazer tudo. Algumas coisas eu não consigo, outras coisas, né? É assim, desculpa, Lu. Algumas coisas eu não consegui. Mas... e aí, às vezes, a gente escuta frases assim de maridos, né? Na minha casa, era minha mãe que lavava minha roupa e que guardava minha roupa, né? Era minha mãe que fazia comida. Era minha mãe que... coisa. Então, eu vou me casar, a minha mulher tem que fazer tudo que minha mãe fazia para mim. Então, você quer uma mãe ou você quer uma mulher? Ou você quer... Eu falo claro, tá? E objetivo. Ou você quer uma mãe com benefícios extras, uma empregada doméstica com benefícios extras. Entendeu? Benefício... Não, deixa para lá. Deixa para lá. Todo mundo entendeu. Se você não entendeu, querido, depois a gente conversa lá em casa. Eu te mostro. Eu te mostro. Eu fiquei preocupado se é para recolher a roupa ou se é, como diz 8, um plus a mais. Né? Então, Ah, meu Deus amado. A gente vê muitos... Vai editar isso antes de ir para a internet ou não? A gente vê, às vezes, alguns homens, não são todos, graças a Deus, mas alguns que vêm dessa cultura, né? E vem com aquela coisa assim de que eu era o alecrim dourado da minha mãe, eu não fazia nada dentro de casa, me caso, a minha esposa tem que dar conta de tudo e eu continuo sendo alecrim dourado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou proteger, eu vou prover, eu saio de casa para trabalhar, volto para casa super cansada, super cansado. Então eu vou sentar e vou descansar. E a mulher não? Aí você fala, mas ela não está trabalhando, ela está dentro de casa. Gente, no nome de Jesus, o que é trabalhar dentro de casa? Né? O que é lavar louça? Que não acaba nunca. Você acaba de limpar... Verdade. Você acaba de limpar a pia, de repente me brota 3 copos, 2 pratos, só vive 2 pessoas dentro de casa. De onde veio 3 copos? E o filho que deixa o copo lá no... Não, deixa quieto. Não, deixa pra... Deixa quieto. Ah, papai. Entendeu? No meu tempo de infância,
Ou era pela orelha, vai pegar agora, pega. Mas, amor, né? Tem que amar. Então... Coitada da futura esposa. Os homens... não é a maioria, né? Mas nós temos muitos homens que acabam oprimindo a mulher com esse negócio. Você tem que ser submissa, você tem que obedecer, porque tá aí, nessa hora, a palavra vale, né? Tá aqui, ó, obedeça seu marido. Mas assim, gente, não queira ter uma mulher submissa e auxiliadora se você não for um marido sacrificial e sacerdote do seu lar. Tá? Vim para trazer verdades. Entendeu? Então, para com esse negócio de ficar jogando na cara da mulher o que ela precisa, né, fazer, se você não está fazendo a tua parte. Não se preocupa que, se você fizer a tua parte, o Espírito Santo vai constranger a mulher a fazer a parte dela, a se colocar no papel dela. E aí eu escrevi algumas coisas aqui que eu queria falar para vocês, para eu não ficar por causa do tempo. Né? Ser submissa não significa que você não tem opinião, que você vai se anular, que você vai falar, ouça e obedeço, meu amo e Senhor. Não é isso. Não é escravidão. Tá? Eu vi essa ilustração, a gente fala isso no segundo ano da Atos, quando a gente fala para a família, que, para mim, é a melhor ilustração que eu já vi a respeito do papel e essa questão da submissão. Porque a submissão é estar debaixo da mesma missão que o teu marido. Você lembra que o homem é o sacerdote? O sacerdote, no Velho Testamento, é quem recebia as orientações de Deus, né? E fazia os sacrifícios lá pelo pecado, para livrar o pecado da família, de todo mundo, do povo, né? E hoje em dia, trazendo para cá, é o homem que é a cabeça e que Deus tem a responsabilidade de falar para ele, e ele está pronto, com os ouvidos atentos para a voz de Deus, para que ele chegue e fale, olha, é assim que eu quero que seja dirigida a tua família. E eu, como mulher submissa, vou estar debaixo da mesma missão que ele. Então, o que significa isso? Como ele gosta muito de analogia com avião, né, eu vou fazer a mesma analogia com o avião. Eu não sei se vocês... Todo mundo sabe, né? O avião, para ser pilotado, ele tem duas pessoas, o piloto e o copiloto. Só que os dois estão no mesmo lugar, que é na... Cabine. Cabine, isso, obrigada. Que é na cabine. E cada um tem o seu assento, um do lado do outro. E aí eles vão decolar a destino de alguma coisa. Quem é o responsável de levantar esse avião, botar esse avião na rota e chegar no lugar certo sem acidente? É o piloto. É o piloto. Mas precisa de um copiloto. O copiloto, ele tem o mesmo manche que o piloto tem, e ele tem todas as informações que o piloto também tem. Ele sabe qual é a rota, para onde eles vão, se der ruim, o que precisa fazer. Então, é compartilhado. Vocês entendem que está no mesmo voo? Está indo para o mesmo lugar. Então, a mulher está ali com a submissão para ser auxiliadora de fazer esse voo chegar lá. Aí tem a hora que, se o voo é muito longo, né, que o piloto vai entrar no sono profundo. Né? Bota lá no piloto automático e entra no sono profundo. Mas os dois não entram em sono profundo ao mesmo tempo. O piloto vai dormir e o copiloto fica lá do lado vendo. Está tudo certo, está tudo certo. Deu ruim. O copiloto, como tem todas as informações de voo, de destino, sabe como pilotar o avião também. Se precisar fazer uma descida de emergência, ele vai saber fazer. No nome de Jesus, a gente espera isso, né? Mas, na teoria, é isso que acontece. Então, ser submisso é isso, é estar na mesma viagem, sabendo para onde vocês estão indo, e colaborar para que os dois, a família,
chegue no destino que Deus estabeleceu para vocês. Isso é submissão. Não é obediência cega. Não é, às vezes a gente está lá e, né, pode ter alguma coisa e de repente apareceu uma tempestade, alguma coisa e tal, não sei o quê, e o marido, o piloto, está naquela fase de sono profundo. E aí o copiloto olha e chega, então, olha só, apareceu isso aqui do nada, né, e tal, não sei o quê. Nada é do nada. Nada é do nada, mas apareceu isso que não estava nos planos, né, dentro do, que eu esqueci, do diário de bordo lá, do não sei o quê, que você tem que entregar, não estava, a gente não estava contando com isso que ia aparecer durante o voo. É o papel da auxiliadora, que está ali, que está vendo uma coisa que, de repente, foi a hora que, né, o piloto foi no banheiro, foi esticar as pernas e tal, e o copiloto está lá dentro e viu, opa, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar. E aí vai a mulher e fala para o piloto, né, que é o seu marido. Então, meu bem, assim, 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 não é. Olha só, a gente tem que fazer, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, é falar, mostrar, olha só, apareceu isso, 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 isso. A mulher sabe, mostra edifica. O manual para ele. A mulher sabe, edifica a sua casa. Então a gente tem que saber o jeito de falar, a hora de falar, quando falar, nunca no meio do jogo, não importa o jogo que for, nunca no meio do jogo, tá? Espera, dá o intervalo, final do jogo, tá? Mas nunca. Mas assim, é esse o papel de submissão. Então não é um papel de inferioridade. Não é um papel. Então, tira qualquer complexo e essas vozes que falam que a mulher submissa é uma premissa de uma cultura oriental, patriarcal, judaico-cristão, e que hoje em dia as coisas não funcionam desse jeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você está aqui, se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia, deixa eu falar para você, você está debaixo de um tipo de orientação que é o patriarcado, porque nós temos um Deus que é Pai. Se você acha que é outra coisa, eu acho que você tem que repensar porque Deus é Pai. Nós vivemos numa cultura bíblica que é patriarcal. Ponto. Tá? Ou você acredita nisso ou você não acredita nisso. Porque não tem como você viver o evangelho puro achando que não é bem isso. Não é bem desse jeito. O nosso jeito feminino de ser também veio de Deus. Maurício falou aqui logo no início, né? Parece que Deus, quando criou a mulher, ele botou alguma coisa na gente que não tinha no homem, que é a gente chama de intuição, né? Um sexto sentido, mas eu acredito que seja justamente essa conexão com o Espírito Santo que faz a gente perceber coisas que a maioria dos homens não percebem. E não percebem mesmo. Não é porque são bobos, não é porque são burros, é porque foram criados para não perceber. É DNA do Pai. E Deus criou a gente com uma percepção que, às vezes, a gente fala assim, você não está vendo isso? Ele fala, não. Eu falei, pois é, mas está acontecendo isso. Isso é ser submissa também. É chegar e mostrar aquilo. É estar debaixo da mesma missão. É contribuir. Então, não tenha, né, esse complexo de inferioridade de uma mulher cristã e se reconheça como auxiliadora. E aceite que essa função, essa missão, ela é uma missão que enobrece a gente. É uma missão que é muito linda para a gente. É uma missão que Deus deu para a gente. Se Deus deu para a gente, mulher, é porque é muito bom, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se ela criou assim, é porque isso é bom, agradável e perfeito. Ah, mas eu não acho. Você fica com aquilo que você acha ou com aquilo que Deus acha? Tá bom? Então, entenda também que ser auxiliadora não é ser perfeita, mas é saber ouvir, saber falar, é ficar disponível em se anular. Eita, a gente precisa se anular. Tá? Porque quem é cabeça é ele.
E, às vezes, muitas vezes, a gente quer tomar o lugar da cabeça, porque a gente acha que a gente tem soluções muito melhores que as dele. Às vezes a gente tem, às vezes a gente tem. Mas, cabe ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, gente, convence de tudo, do pecado e das ideias também. Né? Então, assim, se eu tenho uma ideia que eu acho maravilhosa, né? Entre a gente, desde o nosso namoro, era sempre assim, eu falava assim, olha só, Deus falou isso para mim assim, 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 assado. Aí ele olhava para mim e falava assim, mas Deus não falou nada disso comigo. Aí eu falava para Deus, mas, Deus, você não falou comigo? Aí eu comecei a falar, não fala com ele também. Né? E aí passava um tempo, Deus falava, é lógico que não chegava para mim e falava assim, então, Deus falou comigo também, mas havia sinais, sempre há sinais, né? De que mudou de ideia, começou a fazer aquilo, aí você só fala assim, obrigada, Deus. Você não fala, eu falei isso hoje de manhã lá em São Cristóvão, né? A gente que é mulher, a gente não chega para o marido e fala, tá vendo? Eu te disse, eu te avisei que não ia dar certo, eu te avisei que se não sei o que, você quer. A mulher sábia não faz esse tipo de coisa. A mulher sábia fala, nossa, meu bem, que bom, né? E fazendo carinho, né? E fazendo carinho, né? Fala, que bom, você chegou a essa conclusão, glória a Deus, e glorifica a Deus. Escolha ter paz. Esquece de ter razão, tá? Deixa para quem tem razão ser eles, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, gente. Por que a gente está querendo tomar um papel que não é nosso? Aí depois tem um bando de mulher com burnout, né? Inclusive donas de casa, né? E tal, não sei o quê, sobrecarregadas, que eu não estou dando conta. Mas, claro, tu está fazendo coisa que não é para fazer, gente. Que Deus não chamou para fazer. Então, assim, vamos nos colocar no lugar certo, tá? Porque esse auxílio de ser auxiliadora, esse companheirismo, ele nasce e se desenvolve numa relação de amor. Ele ama, e a mulher, você não vê em nenhum lugar da Bíblia Deus falando que a mulher deve amar o seu marido. Nenhum lugar. Quem tem que amar são os homens. Mas Deus manda a gente ser submissa e a gente respeitar. Tem um versículo que fala sobre o respeito. Mulheres devem respeitar os seus maridos. Então, quando a gente coloca eles num lugar de honra, nós estamos sendo auxiliadoras. A nossa forma de amar tem que ser menos... faz parte, tá? De, ai, que lindo, você é tão lindo, tão belo, não sei o que, não sei o que, lá, bananana. Mas não adianta nada se eu não honrar. Se quando ele falar alguma coisa, eu falar assim, você não entende nada. Você não se mete nisso. Criação de filho é uma coisa, que às vezes a gente está lá, se acha, né? E aí vem o marido e fala assim, não, mas assim, então, você não acha melhor deixar ele experimentar, tentar, não sei o que lá? Eu lembrei disso agora, desculpa, filho. Mas... Qual deles? Deixa no ar. Mas, assim, eu mãe, né? E eu com aquela coisa assim, aflitiva, e a gente foi naquele Parque da Lagoa e tal, e eu assim, né? E sobe no trepa-trepa, vai não sei o quê, vai... E eu assim, cuidado que vai cair, pode quebrar, pode bater com a cabeça e tal, não sei o quê. Aí ele teve um dia que ele me puxou, senta ali, fica quietinho. Eu, por quê? Ele falou assim, não, deixa ele comigo. E aí ele foi para um negócio que é um arco, que eu acho que aquele arco é do inferno, sinceramente, porque brincadeira. Que aí subia, você sobe para um lado, aí depois a criança vira em cima do negócio, sem nada para se segurar, e desce do outro lado. Me dava uma aflição. Entendeu? Falando assim, esse menino vai despencar do negócio. E ele fica tranquilo, ele precisa passar por isso. Se eu sou outro tipo de mulher, eu ia falar assim, fica quietinho, porque quem carregou aqui há 9 meses fui eu, quem sofreu as dores do parto, eu não posso nem falar isso, porque eu não sofri dor de parto, mas, enfim, mas quem, né, fez tudo fui eu e tal, esses negócios todos, você só contribuiu lá no coisa, não sei o quê, né? Fundamental a minha contribuição. Fundamental. Sem essa contribuição, nada aconteceria. Não haveria o ser, né?
Mas tem muita mulher que faz isso, né? Que fala, fica quieto, que quem sabe educar o meu filho, quem sabe criar o meu filho sou eu. Está errado, gente. O marido sabe também. E ele faz coisas, né, que hoje em dia eu dou graças a Deus, porque ele me puxava e falava, fica quietinha aí, né? Eu lia muito, vai ler um livro e tal, deixa que eu fico brincando. Aqui ele brincava com os negócios, ele pegava os meninos, ele jogava os meninos, eu só ficava assim, Senhor, manda teus anjos e tal, esses negócios todos, mas assim, nunca deu ruim. Mas se eu me coloco nesse local de quem sabe sou eu, gente, não é o nosso papel, mulheres, não é o nosso papel. Então, se posicionem também no papel de vocês, para vocês não ficarem sobrecarregadas e vocês terem um marido que vocês desejam ter e que vocês merecem ter, porque Deus estabeleceu dessa forma. Amém? Ufa! Olha só, gente. O pessoal da música pode subir aqui, tá? Ela estava falando da questão que a gente botou aí, estar debaixo da mesma missão, né? E eu me lembrei de um fato que aconteceu numa das empresas aéreas aqui do Brasil, e o piloto surtou, né? E a gente está falando aqui, né, debaixo da mesma missão, e eu também me lembrei de uma coisa, né? Se der ruim com o marido, a mulher tem que estar pronta para assumir. Né? No caso desse exemplo que eu estou dizendo para você, fique de pé, que você já vai mexendo as pernas, né? Então, você sabe que, quem aqui já pegou um voo chamado pinga-pinga? Quem sabe o que é isso? Não, né? Você decolou do Rio, pousou em São Paulo, decolou de São Paulo, foi a Salvador, de Salvador foi para, sei lá, onde, Recife e tal, voo pinga-pinga. Num desses voos pinga-pinga, o avião decolou e estava de frente para o sol. E o piloto surtou ali. E coube ao copiloto perceber que tinha alguma coisa errada com ele. Porque ele ficou olhando fixo para o sol e falou, pô, vamos voar lá para o sol. Aí surtou literalmente, Aí o copiloto, tá, não sei o que, vamos mesmo, não sei o que lá, né? Mas e o cara, peraí, deixa eu começar a mudar aqui a inclinação do avião, vamos voar para o sol. Ele começou a perceber, tem alguma coisa errada, né? E o copiloto teve toda a habilidade, não, vamos fazer o seguinte, um outro dia, num outro voo e tal, aí começou a corrigir as coisas lá, para o avião ir na rota normal, né? E teve que ir segurando lá as pontas, porque quando desceram na próxima parada, né? Teve que chamar o pessoal, olha, ele não está em condições, ele surtou. Então, a mulher, ela tem que estar preparada para assumir o comando, caso alguma coisa aconteça com o marido. Isso é importante, é estar debaixo da mesma missão, na mesma rota, no mesmo plano de voo, né? O plano de voo já está estabelecido, então, é caminhar a família junta. Amém?